Olá, professor. Eu venho aqui falar sobre o nosso projeto final de HS. Nós decidimos fazer a otimização de código, né? E para isso a gente pegou o código desse cidadão aqui, Irfan Yazin, que é esse cara. Ele é da Indonésia e a gente deu uma olhada nos códigos dele. A gente encontrou um algoritmo bacana, que é um algoritmo de pattern searching, né? De busca padrão. E a gente percebeu que era em força bruta e a gente decidiu fazer algumas otimizações. Especialmente a gente fez o algoritmo de Horsepool e o algoritmo de Boer-Murray, né? Depois a gente comparou, medimos os tempos, né, para alguns diferentes strings, né? E nós fizemos a comparação aqui entre os tempos através do Hyperfind, né? A gente usou duas strings, né? Uma string com 20 milhões de caracteres para fazer o algoritmo para o Boer-Murray e para o Horsepool, e para o de força bruta a gente usou uma string de 1 milhão de caracteres, porque era inviável não utilizar uma string tão grande. Como você pode ver aqui, a gente teve uma melhora considerável, né? De 20 segundos a gente passou para milissegundos, né? 60, 50 milissegundos, com uma entrada muito maior, com uma entrada 20 vezes maior. E, bom, dá uma olhada no código aqui. O de força bruta ele é bem básico, né? Ele só vai testando se a string, né, que a gente está buscando, o texto que a gente está buscando, o índice do deslocamento dele, ele é igual ao do padrão, né, no deslocamento dele. Então, é isso. E no Horsepool a gente tem um algoritmo bem mais complicado, que é mais fácil de explicar visualmente através dos nossos slides, né? Então, primeiramente, vou mostrar aqui como é que funciona o string match com força bruta. Então ele vai testando aqui se a primeira letra do texto ela é igual à primeira letra do padrão, vê que não, né, faz comparação, e aí ele acha uma letra que é igual, né? E aí ele testa se a próxima também, a próxima letra do texto é igual à próxima, vê que não. E aí ele testa novamente se a primeira letra do padrão é igual à primeira letra do texto, né? E isso é bastante ineficiente, né? Ele vai sempre desse modo, testando até que ele encontra ou não, ela retorna menos 1. A complexidade dele é, no pior caso, ela é, nesse caso aqui, né, quando você tem vários A seguidos de B, e esse é o texto, e o padrão também são vários A seguidos de um B, que aí o número de comparações ele fica gigante assim, fica por volta de n, teta de n vezes n, sendo n o tamanho do texto, n o tamanho do padrão. E aqui a gente tem o pseudocódigo do Horsepool, né, que foi um dos algoritmos que a gente implementou. E a gente pegou esse código, esse pseudocódigo do algoritmo do Introduction to Design and Analysis of Algorithms, que é o livro que a gente utilizou em PAA, né? Então a gente era bem familiarizado, porque esses são algoritmos bem complexos. Bom, é isso. Basicamente, como você pode ver, antes de começar o algoritmo, ele faz a shift table, que é algo que a gente faz para todas as letras, né? Então, a shift table, né, essa tabela de bandmatch, né, ela é feita com base no alfabeto que a gente está usando. Então, a gente pode estar usando o ASCII, pode estar fazendo um algoritmo de busca em emojis, por exemplo, se quiser. E o que a gente faz é a gente dá um valor de deslocamento para cada uma das letras do texto que a gente vai estar lendo ali. E esse valor depende do padrão que a gente está buscando, né? Então, como você pode ver aqui, a gente tem a palavra tooth, né, que é esse que vai ser o exemplo que a gente vai usar. E se fosse uma palavra maior, né, um padrão maior que a gente está buscando, seriam mais letras que a gente teria aqui com valores diferentes, né? Nesse caso, porque tooth tem umas letras repetidas, só tem 3 aqui. Mas se fosse uma palavra com várias letras distintas, ia ter várias letras distintas aqui, e todas as outras letras que não estão no padrão fazem o deslocamento da palavra completa, né? Então, como você pode ver aqui, a gente faz um shift. O menor shift a gente pega, né? Então, sempre para você não ter o caso de você estar num T ou ter um O aqui que se repete, e a gente fazer um shift maior do que a gente poderia
E outros algoritmos eles fazem esse shift de modo diferente, né? O Bohr-Moore ele faz esse shift de outro modo. Mas vamos lá, como é que funciona o algoritmo de Horsespool? Então a gente está aqui, a gente compara a última letra com a primeira letra, né? Sempre desse modo, da direita para a esquerda. E aí a gente compara essa letra, esse H com esse T. E a gente vê que é diferente, né? Então a gente olha na Shift Table aqui, o deslocamento é de 1, então a gente passa 1 para a direita. Aqui é igual, a gente acha duas letras iguais. Na terceira a gente vê que é diferente, a gente pega o deslocamento do S, né? Que cai na categoria de todas as outras letras, e a gente faz um deslocamento de 5 posições a partir do H, né? A partir da onde a gente estava antes. E aí a gente vê que o O é diferente, a gente vê o deslocamento do O é 2. E aí, como se for de vez, se a gente tivesse feito um deslocamento de 3 aqui, né, que é possível em alguns algoritmos, a gente teria encontrado a palavra direta. Mas, bom, vamos aqui. Ele faz um deslocamento de 2, então ele vem, compara o H com o T, vê que é diferente, o deslocamento do T é 1, e aí a gente finalmente acha a palavra, né? Então, é isso, né? Esse é o algoritmo de Horsespool. Então é isso, professor. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Fala, professor Caleb, espero que esteja tudo bem. Meu nome é João Bosco e eu vou dar continuidade na apresentação que Gabriel iniciou. Como ele já introduziu, a gente escolheu otimização como tema do trabalho e ele já falou qual foi o repositório que a gente achou e que a gente decidiu otimizar usando dois algoritmos. Foi o algoritmo de Bohr-Moore e o algoritmo de Horsespool. Horsespool ele já falou, então eu vou falar sobre o algoritmo de Bohr-Moore. O algoritmo de Bohr-Moore, assim como Horsespool, na verdade Horsespool é uma simplificação do Bohr-Moore, ele foi inspirado no Bohr-Moore, só que para ser de forma mais simples, né? Então ele funciona muito parecido. Os dois trabalham com pré-processamento, que é o cálculo da tabela de saltos. E a diferença basicamente é que o Bohr-Moore ele trabalha com mais de uma heurística. O algoritmo de Horsespool ele trabalha com a heurística do mau caractere, e assim como o Bohr-Moore também, só que o Bohr-Moore também trabalha com a heurística do bom caractere. E a heurística do mau caractere já foi explicado antes no slide por Gabriel, que é basicamente como funciona o Horsespool também. Ele mostrou o pseudocódigo da tabela do próprio algoritmo, mostrou como é que funciona o cálculo, deu exemplo e tudo, então eu vou focar mais na parte da heurística do bom caractere. E aí como é que funciona, né? Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil o entendimento e a gente pode dividir em casos. Então aqui no primeiro caso, o primeiro caso da heurística é quando o sufixo não se repete no padrão com um caractere anterior diferente. O que significa isso? Ele está fazendo aqui o casamento de padrão, né? Aqui é o texto e aqui é o pattern. E ele está casando aqui o A com A. Quando ele for casar a próxima, que vai ser o A com G, ele não vai conseguir encontrar porque está diferente. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outra ocorrência de A dentro do padrão que não seja precedida por um G. Nesse caso aqui, quando ele achar essa aqui, não vai funcionar porque ele está sendo precedido por um G. Se a gente caminhar para a direita a ponto que esse G aqui fique nessa posição, a gente vai cair no mesmo caso que a gente está agora, então não faz sentido. Então ele tem que procurar por outro. Ele vai achar essa daqui, são os dois primeiros caracteres, né? É um A precedido por outro A. E aí o que ele vai fazer? Ele vai contabilizar, baseado na tabela que ele calculou, que eu vou mostrar mais para frente como é que faz. Ele vai contabilizar quantas casas ele precisa andar para que esse AA fique no lugar aqui do GA. Fique no lugar não, né? Empurre todo mundo até que ele venha e assuma o lugar do GA aqui. E são 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então ele vai caminhar 5 posições para a direita, a ponto de que o A agora fique paralelo com o A do texto, né? O A do padrão. E aí ele vai começar a contabilizar de novo da direita para a esquerda, porque tanto o Bohr-Moore quanto o Horsespool eles começam fazendo a comparação da direita para a esquerda no padrão. E esse é o primeiro caso. No caso 2 é quando o sufixo não se repete no padrão com um caractere anterior diferente. O que significa isso? De novo, ele vai procurar aqui uma outra ocorrência de A, né? Porque aqui o G não casou e ele casou o A, então ele vai procurar outra ocorrência de A que não tenha G como precedente, só que ele não vai encontrar dentro do padrão aqui. Dá para perceber que o padrão está alterado, né? Eu alterei para efeitos de exemplo. Não tem outra ocorrência de A que não seja precedida por um G. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai mover todo o padrão para a próxima posição do A. No caso, ele já casou aqui, só que o resto não casou. Então, ele vai mover do C para todo mundo para frente do A. Nessa situação aqui que está aqui na tabela de baixo. Então, como ele não achou nenhuma outra ocorrência, ele moveu todo mundo para frente, para a direita. E o caso 3 é a parte quando parte do sufixo é prefixo no padrão. Ou seja, aqui, de novo, o exemplo está alterado, né? O padrão e o texto estão alterados. Ele tem um casamento com 3 caracteres, os 3 últimos, é o A, o G e o T.
O que ele vai fazer? Só que o C deu mismatch, ele não causou o C. O que ele vai fazer? Ele vai buscar outra ocorrência de TGA, que é o sufixo, só que ele não vai encontrar outra ocorrência. E aí o que ele vai fazer? Ele podia andar todo mundo para a direita? Podia, só que aí ele pode perder um match. O que ele faz? Ele percebe que dentro desse sufixo aqui existe outro sufixo, que é o GA, que tem outra ocorrência aqui, que é esse GA que é um prefixo do padrão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mover esse GA prefixo para o lugar do GA do sufixo, movendo, empurrando todo mundo para a direita. Exatamente assim. E aí esse GA aqui toma o lugar desse GA, desse outro GA, e ele começa a comparar de novo da direita, lá da ponta, né, do final. E aí como é que é feito o cálculo desse deslocamento nessa tabela? Aqui eu tenho outro padrão, e aqui eu tenho os índices de cada caractere dentro desse padrão. E essa tabela aqui de baixo mostra a quantidade de caracteres que ele vai saltar. Como é que funciona? Ele começa aqui da direita para a esquerda, então ele vai pegar esse A. Se esse A der mismatch no caractere que ele está comparando do texto, ele vai mover todo mundo, isso significa que esse A aqui não é um bom sufixo, então ele vai mover todo mundo uma casa para a direita. Tem essa legendinha aqui para deixar mais fácil, né? Não tem sufixo bom, então todo mundo vai uma casa para a direita. Se o A der match, ou seja, o A é um bom sufixo e der mismatch aqui no G, o que é que significa? Significa que o A é um bom sufixo, então ele vai cair naquele caso que ele vai procurar outra ocorrência de A que não tenha G como precedente. E ele vai encontrar aqui, né? Ele tem na terceira posição aqui, tem um A que está precedido de outro A. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse A e vai colocar no lugar desse. Então, quantas casas ele vai ter que andar? 1, 2, 3, 4 casas. E é exatamente o valor que está aqui. Quando der mismatch no G, ande 4 casas para a direita. Salte 4 casas, né? E aí, quando ele der mismatch no T, o que vai acontecer? Significa que GA é um bom sufixo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outra ocorrência de GA no texto que não seja precedida por um T. Existe? Não, não existe. Só que tem a segunda pergunta, qual é? Esse GA é prefixo? E é o prefixo aqui do padrão. Então, o que ele faz? Ele coloca no lugar. Então, quantas casas ele tem que mover para que esse GA fique no lugar desse? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, quando o mismatch ocorrer aqui no T, ele tem que andar 5 casas para a direita. E aí, quando chegar aqui no C, ele vai ter o TGA como bom sufixo, né? E ele vai procurar outra ocorrência de TGA, que não seja precedida por um C, não vai encontrar. E ele vai perguntar, esse TGA é prefixo? Não é. E agora, o que ele faz? Ele percebe que o TGA não é prefixo, mas o GA é. Então, ele vai mover esse GA para cá, vai empurrar todo mundo. Quantas casas ele precisa para fazer isso? Como a gente já tinha calculado antes, 5. Então, tá aqui. Quando der mismatch no C, todo mundo anda 5 casas para a direita. E assim, ele vai fazer para todos os outros caracteres do padrão. E é basicamente assim que funciona o algoritmo de Bohr-Mul com a heurística do bom caractere. Como eu disse antes, a heurística do bad character, né, já foi explicado antes. E aí, só para finalizar, eu queria mostrar aqui esse documento que Gabriel também já mostrou, que mostra basicamente como foi que a gente fez isso aqui, né? Duas máquinas, a gente rodou os testes em 2 máquinas, com 3 diretivas de compilação diferentes, e a gente obteve esses resultados. E eu acrescentei só a porcentagem da melhoria que a gente obteve. Então, essa porcentagem em relação a esse algoritmo com o brute force. E na diretiva ao zero para o computador, se eu não me engano, esse aqui é o computador de Gabriel, isso. No computador dele, o Bohr-Mul com a diretiva ao zero em relação ao brute force teve uma melhoria de 99,71%. E se a gente for olhar todos os outros resultados, tanto no computador dele quanto no meu, todos os resultados obtiveram 99%, no mínimo 99% de melhoria, né? Então dá para perceber que a otimização foi bem eficiente. Então é basicamente isso, esse é o trabalho e valeu!